Salve pessoal, vem aí mais uma questãozinha, você já sabe sobre Enem, vestibular. Se você ainda não está inscrito no canal, clica para se inscrever e deixa o seu like já na confiança, tá bom? Vamos lá. Bom, a colonização, apesar de toda violência e disrupção, não excluiu processos de reconstrução e recriação cultural conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da conquista representa para os índios uma sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. Palavra difícil, né? A cultura xinguana, que aparecerá para a nação brasileira nos anos 40 como símbolo de uma tradição estática, original e intocada, é, ao inverso, o resultado de uma história de contatos e mudanças que tem início no século X depois de Cristo e continua até hoje. Texto mais difícil. O que é que nós temos que ter atenção aqui então? Primeiro, a colonização é violência? É violenta, né? Claro que sim. O texto começa, a colonização, apesar de toda a violência. O apesar aqui mostra pra gente que o texto não quer falar da violência, né? Ele reconhece que existe, mas ele opta por falar sobre outra coisa. E a outra coisa que ele quer falar é sobre os processos de reconstrução, recriação cultural conduzido pelos povos indígenas. Tá bom? Então, é o que ele está dizendo aqui, olha, é um erro. A gente acha que os indígenas só foram perdendo, só foram vítimas, né, tiveram prejuízo ao longo do tempo, morte, extermínio. A gente fala muito disso mesmo, porque é importante falar. Mas ele está enfatizando uma outra coisa, que durante esse processo, eles também tiveram recriação, né? Eles também foram recriando forma de vida, de sobreviver, enfim, formas culturais. Então, ele dá um exemplo que claramente você não precisa saber previamente, né? Uma cultura muito específica, que é a cultura xinguana. E ele diz: olha, as pessoas, quando começaram a ter contato com a cultura xinguana, acharam que ela era símbolo de uma coisa que ficou isolada, né? Que ficou original, intocada. E o autor está dizendo para a gente que não, é o contrário, né? É o resultado de uma história de muitos contatos, mudanças, transformações que foram acontecendo mesmo antes dos portugueses chegarem, ó, porque século X depois de Cristo, né? É ali, ó, 500 anos antes dos portugueses chegarem aqui, tá bom? Então, com base no trecho, é correto afirmar, né? O processo colonizador europeu não foi violento. Poxa, aí não, né, gente? Como eu disse para vocês, ele reconhece a violência, ele só não está focando nisso, mas ele reconhece a violência. Letra B. Várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, mesmo com alterações, ao processo colonizador europeu, como a xinguana. Percebem que a xinguana aqui é só um exemplo, né? Ela não é o ponto central da questão, você não precisa conhecer previamente. É só você entender que ela aqui aparece como um exemplo de que as culturas resistiram e sobreviveram, tá? E nisso foram também passando por alterações. Letra C. A cultura indígena extinta. Já sai daqui, né? Já exclui. Não está dizendo que a cultura indígena foi extinta com o processo de colonização, tá bom? Letra D. A cultura xinguana, ao contrário de outras, não foi afetada pelo processo colonizador europeu. Também não é esse o argumento, né? Ela foi afetada, assim como todas as outras, ela é só um exemplo dentre várias que foram afetadas. E a letra E, não há relação direta entre, de um lado, o processo colonizador europeu e, de outro, a mortalidade indígena e perda de sua identidade cultural? Não há relação? Claro que há, né? A colonização, apesar de toda a violência. Então, quer dizer, ele reconhece que tem violência, que tem relação entre a colonização e a violência, mas ele está querendo pensar para além disso, né? E está nos mostrando que, apesar disso, várias culturas resistiram, sobreviveram, mesmo com alterações ao processo colonizador. E o Xinguana é só um exemplo. Tá bom? Gostou dessa correção de questão? Então deixa o like, segue o canal se ainda não segue e clica no link aqui na descrição para conhecer o Aprovação em Série. Lá você encontra várias questões organizadas por temas, corrigidas pelos professores da Aprovação em Série e o melhor, aulas completas com mapa mental e uma série de materiais complementares sobre todo o conteúdo que você precisa dominar nas ciências humanas para o Enem e para os vestibulares. Esperamos você lá!